Você já sentiu que suas orações não chegam aos céus, como se houvesse uma barreira invisível impedindo que Deus ouça seus pedidos mais desesperados? Milhões de pessoas vivem essa angústia silenciosa, clamando por milagres que parecem nunca chegar, sem saber que existe uma forma poderosa e secreta de oração que Padre Pio usava para abrir as portas do céu de maneira extraordinária. Este santo estigmatizado, que carregou as chagas de Cristo por mais de 50 anos, descobriu 3 pilares fundamentais que transformam qualquer oração comum em uma súplica irresistível aos ouvidos de Deus. Durante décadas, testemunhas presenciaram milagres impossíveis acontecerem quando ele aplicava esses princípios sagrados. E hoje você descobrirá exatamente como fazer o mesmo. A diferença entre uma oração que ecoa no vazio e uma que move montanhas não está nas palavras bonitas ou na duração do pedido, mas sim em 3 elementos específicos que este santo místico dominava como ninguém. Padre Pio não era apenas um homem de oração. Ele era um canal direto entre o céu e a terra, capaz de interceder pelos fiéis de forma tão poderosa que até os médicos mais céticos reconheciam curas que a ciência não conseguia explicar. Suas orações tinham uma força sobrenatural porque ele conhecia os segredos que os próprios apóstolos usavam nos primeiros tempos da Igreja. Quando você compreender esses 3 pilares sagrados, suas orações nunca mais serão as mesmas, e os céus se abrirão para derramar bênçãos que você nem imaginava serem possíveis. Antes de revelar esse segredo que transformou a vida de milhares de devotos ao redor do mundo, preciso que você entenda algo fundamental. Este não é apenas mais um ensinamento religioso comum. O que você está prestes a descobrir é um método testado e comprovado através dos séculos, usado pelos santos mais poderosos da história da Igreja Católica. Padre Pio passou anos aperfeiçoando essa forma de orar, unindo seu sofrimento místico à sabedoria ancestral dos padres do deserto e dos grandes contemplativos. Ele sabia que existe uma diferença abismal entre rezar por hábito e orar com a força capaz de mover o próprio coração de Deus. Este ensinamento chegou até nós através de cartas pessoais, confissões íntimas e testemunhos de pessoas que conviveram diariamente com o santo. Não são teorias ou especulações teológicas, mas práticas concretas que ele aplicava em sua vida de oração e ensinava discretamente aos seus filhos espirituais mais próximos. Quando você dominar esses 3 pilares, descobrirá que suas orações ganharão uma intensidade e uma eficácia que jamais experimentou antes. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode revolucionar completamente sua vida espiritual e abrir caminhos que pareciam definitivamente fechados. O primeiro pilar que tornava as orações de Padre Pio irresistíveis aos céus era sua capacidade extraordinária de orar com o coração partido, transformando cada dor pessoal em uma oferta sagrada. Ele compreendeu algo que poucos santos alcançaram. Deus não se comove com palavras eloquentes ou pedidos desesperados, mas sim com um coração genuinamente quebrantado que se une ao sofrimento de Cristo na cruz. Quando você ora com o coração partido, não apenas pelas suas próprias necessidades, mas oferecendo suas lágrimas como incenso sagrado, suas palavras ganham uma força sobrenatural que atravessa todos os céus. Este santo místico ensinava que nossas dores mais profundas são na verdade chaves douradas, que abrem tesouros celestiais, desde que saibamos oferecê-las da maneira correta. A técnica específica que ele usava envolvia 3 momentos distintos durante a oração. Primeiro, ele se colocava mentalmente aos pés da cruz, visualizando o sofrimento de Jesus e unindo suas próprias dores àquela paixão redentora. Em seguida, oferecia cada lágrima, cada angústia, cada decepção como se fosse um presente precioso nas mãos de Maria Santíssima, pedindo que ela intercedesse por suas intenções junto ao seu Filho Divino. Por fim, permanecia em silêncio contemplativo, permitindo que o Espírito Santo transformasse seu sofrimento em uma oração mais poderosa do que 1000 palavras humanas. Padre Pio descobriu que quando oramos dessa forma, não somos nós que pedimos a Deus, mas é o próprio Cristo que intercede por nós através de nossas lágrimas consagradas. Muitas pessoas cometem o erro de tentar esconder suas dores de Deus, como se ele não soubesse de seus sofrimentos mais íntimos. Padre Pio fazia exatamente o contrário.
Ele escancarava seu coração ferido diante do Santíssimo Sacramento, derramando cada angústia como se fossem gotas de sangue sobre o altar. Ele sabia que Deus Pai tem uma ternura especial pelos corações quebrantados, assim como uma mãe se comove mais profundamente quando vê seu filho chorando de dor genuína. Esta forma de orar com o coração partido não significa se lamentar ou se vitimizar, mas sim transformar cada ferida em uma porta de entrada para a misericórdia divina. Quando você começar a aplicar esse primeiro pilar em suas orações, perceberá uma mudança imediata na qualidade de sua comunicação com Deus. Suas súplicas deixarão de soar como pedidos egoístas e se transformarão em clamores que ecoam o próprio gemido da criação, esperando pela redenção. Padre Pio costumava dizer que a oração sem sofrimento é como incenso sem fogo. E agora você compreende por que suas orações mais poderosas brotaram justamente nos momentos de maior dor. Prepare-se para descobrir o segundo pilar, que complementa perfeitamente essa base do coração partido e multiplica exponencialmente o poder de suas súplicas. O segundo pilar que fazia das orações de Padre Pio verdadeiros terremotos espirituais era sua prática rigorosa de orar com jejum sacrificial, transformando cada renúncia em combustível sobrenatural para suas súplicas. Este santo compreendeu algo que os cristãos modernos esqueceram completamente. Quando negamos ao corpo aquilo que ele deseja, criamos um vazio espiritual que Deus se apressa a preencher com suas graças mais extraordinárias. Não se tratava apenas de ficar sem comer por algumas horas, mas de uma forma específica e científica de jejuar que ele aprendeu com os antigos monges do deserto e aperfeiçoou através de décadas de experiência mística. Padre Pio descobriu que existe uma correlação direta entre o que sacrificamos na terra e o poder que nossas orações adquirem nos céus. A técnica precisa que ele utilizava consistia em 3 tipos diferentes de jejum, aplicados de acordo com a urgência e a natureza de suas intenções de oração. Para pedidos de cura física, ele jejuava de alimentos específicos durante 7 dias, oferecendo cada sensação de fome como uma pequena participação nos sofrimentos de Cristo. Para situações de conversão de almas endurecidas, praticava o jejum total de água e pão por períodos determinados, sabendo que certas graças só podem ser obtidas através de sacrifícios extremos. Para suas orações diárias e intenções gerais, mantinha um jejum perpétuo de pequenos prazeres, doces, bebidas saborosas, temperos especiais, transformando cada refeição simples em um ato de amor e súplica constante. O segredo que poucos conhecem é que Padre Pio nunca jejuava apenas por jejuar, mas sempre conectava cada sacrifício a uma intenção específica de oração, criando o que ele chamava de moeda espiritual para negociar com o céu. Antes de iniciar qualquer jejum, ele escrevia em um papel a graça que desejava alcançar e colocava esse papel junto ao crucifixo, lembrando a Deus constantemente do preço que estava pagando por aquela bênção específica. Durante os momentos de maior fome ou sede, em vez de se lamentar, ele sorria e dizia mentalmente: Jesus, esta dor é minha oferta por aquela alma que precisa de conversão. Ou, Maria Santíssima, aceita esta renúncia pela cura daquele enfermo. Dessa forma, cada momento de sacrifício se transformava em uma oração viva e poderosa. A ciência espiritual por trás dessa prática é profunda e está fundamentada na própria natureza da redenção cristã. Assim como Cristo resgatou a humanidade através do sofrimento voluntário, nós podemos resgatar graças específicas através de nossos pequenos sofrimentos oferecidos com amor. Se você sente que suas orações precisam de mais força, se você tem pedidos importantes que parecem não ser atendidos, chegou a hora de aplicar este segundo pilar em sua vida espiritual. Escreva nos comentários: estou pronto para jejuar por minhas intenções, e inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos poderosos como este. Mas prepare-se, porque o terceiro pilar que você está prestes a descobrir é ainda mais revolucionário e pode transformar completamente sua relação com o sobrenatural. O terceiro e mais poderoso pilar que elevava as orações de Padre Pio a níveis sobrenaturais era sua prática misteriosa de orar em união mística com os anjos e santos, criando uma corrente espiritual irresistível que assediava literalmente o trono de Deus.
Este santo descobriu um segredo que poucos místicos alcançaram. Quando oramos sozinhos, nossa voz é apenas uma pequena súplica humana, mas, quando nos unimos conscientemente aos exércitos celestiais, nossas orações se multiplicam infinitamente e ganham uma autoridade divina que o próprio demônio teme enfrentar. Padre Pio não apenas acreditava na comunhão dos santos, ele a vivenciava de forma tão intensa que frequentemente era visto conversando com anjos visíveis durante suas orações, especialmente com seu anjo da guarda, que ele tratava como um secretário celestial pessoal. A técnica específica que ele desenvolveu envolvia 3 momentos sagrados durante cada oração. Primeiro, ele invocava nominalmente seu anjo da guarda e pedia que este mensageiro celestial levasse suas intenções diretamente ao trono de Deus, saltando todas as barreiras espirituais que poderiam impedir suas súplicas. Em seguida, convocava mentalmente uma assembleia de santos específicos relacionados às suas necessidades: São José para questões familiares, Santa Rita para casos impossíveis, São Miguel Arcanjo para batalhas espirituais, pedindo que cada um intercedesse junto a Deus com a autoridade que possuíam nos céus. Por fim, unia sua voz ao coro perpétuo dos anjos, que adoram a Deus constantemente, transformando sua oração pessoal em parte da liturgia celestial eterna. O aspecto mais extraordinário dessa prática era como o Padre Pio conseguia sentir a presença real desses intercessores celestiais durante suas orações. Testemunhas relatam que durante seus momentos de súplica mais intensa, o ar ao redor dele parecia vibrar com uma energia sobrenatural, e muitas pessoas presentes afirmavam perceber perfumes celestiais e uma luz suave que emanava de sua pessoa. Ele ensinava que quando oramos dessa forma, não estamos mais na terra fazendo pedidos ao céu, mas estamos temporariamente participando da própria vida celestial, onde nossa voz se mistura com as vozes de milhões de anjos e santos que já conquistaram a visão beatífica. Esta união mística não é imaginação ou fantasia religiosa, mas uma realidade espiritual acessível a qualquer pessoa que aprenda a técnica correta. A chave para dominar este terceiro pilar está na persistência e na fé concreta na realidade do mundo espiritual. Padre Pio passava horas conversando com seu anjo da guarda sobre questões práticas da vida, pedindo orientação, proteção e intercessão constante. Ele tratava os santos como amigos íntimos que vivem em uma dimensão superior, mas que permanecem profundamente interessados em nos ajudar. Quando você começar a orar dessa forma, descobrirá que suas súplicas ganham uma urgência e uma autoridade completamente diferentes, porque não é mais apenas sua voz humana clamando, mas toda uma multidão celestial unida em uma única intenção. Este é o segredo que fez de Padre Pio um dos intercessores mais poderosos da história da Igreja, e agora este conhecimento está ao seu alcance. Agora que você conhece os 3 pilares fundamentais, precisa compreender como Padre Pio os combinava em uma sequência específica que potencializava exponencialmente o poder de suas orações. A ordem correta não é arbitrária, mas segue uma lógica espiritual precisa, que ele descobriu através de anos de experimentação mística e direção do Espírito Santo. Primeiro, ele sempre iniciava suas orações com o coração partido, derramando diante de Deus todas as suas dores e angústias, criando o ambiente espiritual necessário para que a misericórdia divina pudesse agir livremente. Esta abertura vulnerável do coração é como preparar o terreno antes de plantar uma semente. Sem ela, os outros pilares não conseguem criar raízes profundas na alma. Em seguida, ele ativava o poder do jejum sacrificial, oferecendo a Deus não apenas suas palavras, mas o preço concreto que estava disposto a pagar por suas intenções. Padre Pio entendia que Deus valoriza imensamente nossa disposição de renunciar a algo pelo bem de outros ou pela obtenção de graças específicas. Esta oferta sacrificial transformava sua oração de um simples pedido em uma negociação espiritual, onde ele apresentava suas credenciais de amor genuíno. Durante este momento da oração, ele frequentemente sentia uma presença divina mais intensa, como se Deus estivesse pessoalmente examinando a sinceridade de sua oferenda e se preparando para conceder graças proporcionais ao sacrifício apresentado. Por fim, ele culminava a oração invocando a união mística com os anjos e santos,
criando uma tempestade espiritual que literalmente assediava o céu com súplicas irresistíveis. Neste momento final, Padre Pio não estava mais orando sozinho, mas como parte de um exército celestial unido em uma única intenção. Testemunhas relatam que, durante estes momentos de união mística, sua voz mudava de tom, seus olhos se fixavam em algo invisível ao olhar humano, e uma paz sobrenatural preenchia todo o ambiente ao redor. Era como se o céu descesse à terra temporariamente, e suas orações ganhassem o peso e a autoridade da própria liturgia celestial. A sequência completa criava um crescendo espiritual que começava na vulnerabilidade humana, passava pelo sacrifício concreto e culminava na união com o divino. Padre Pio descobriu que pular algum desses passos ou alterá-los de ordem diminuía drasticamente a eficácia de suas orações. Esta metodologia não é magia nem superstição, mas uma ciência espiritual baseada na natureza da própria redenção cristã e na forma como Deus estabeleceu as leis da graça. Quando você começar a aplicar esta sequência exata em suas próprias orações, perceberá uma transformação imediata na qualidade de sua comunicação com o céu e na rapidez com que suas súplicas são atendidas. Para que você possa aplicar com sucesso este método revolucionário de oração, precisa conhecer os momentos específicos do dia em que Padre Pio obtinha resultados mais extraordinários. Este santo não orava aleatoriamente, mas seguia um cronograma espiritual preciso que aproveitava os momentos de maior abertura entre o céu e a terra. Através de décadas de experiência mística, ele identificou 3 horários sagrados em que suas orações tinham uma eficácia sobrenatural: às 3 da manhã, meio-dia em ponto e 9 da noite. Estes não são horários escolhidos por conveniência pessoal, mas momentos em que a Igreja Universal está mais unida em oração e o mundo espiritual apresenta menos resistência às súplicas dos fiéis. Às 3 da manhã, que Padre Pio chamava de Hora da Misericórdia, corresponde ao momento tradicional em que Jesus entregou seu espírito nas mãos do Pai. Durante este horário, ele praticava suas orações mais poderosas para casos impossíveis e conversões difíceis, porque sabia que Deus Pai tem uma ternura especial por aqueles que o procuram na mesma hora em que seu filho consumou o sacrifício redentor. Meio-dia representava o momento de maior luz espiritual do dia, quando as trevas do demônio têm menos poder sobre a terra. Padre Pio reservava este horário para orações de proteção, bênçãos familiares e pedidos relacionados ao trabalho e sustento material. 9 da noite era sua hora de ouro, para orações pelos moribundos e pelos que mais precisavam de misericórdia divina. Além dos horários específicos, Padre Pio identificou condições ambientais que potencializavam suas orações de forma extraordinária. Ele preferia orar diante do Santíssimo Sacramento exposto, porque a presença eucarística de Jesus criava um campo espiritual onde suas súplicas ganhavam uma força sobrenatural. Quando isso não era possível, escolhia um local silencioso onde pudesse acender uma vela abençoada e colocar uma imagem de Nossa Senhora das Dores, criando um pequeno santuário doméstico. A posição corporal também era fundamental. Ele sempre orava de joelhos, com as mãos erguidas em forma de súplica, e frequentemente prostrava-se completamente no chão durante os momentos de maior intensidade espiritual. O ambiente sonoro também recebia atenção especial. Padre Pio preferia o silêncio absoluto, mas quando orava em grupo, utilizava cantos gregorianos ou música sacra em volume baixo para elevar a alma sem distrair a mente. Ele descobriu que certos cânticos marianos, especialmente o Salve Regina e o Stabat Mater, criavam uma atmosfera espiritual que facilitava a união mística com os céus. Durante tempestades ou em noites especialmente escuras, ele sentia que suas orações tinham uma eficácia ainda maior, como se Deus tivesse uma ternura especial por aqueles que o procuravam mesmo em meio às adversidades climáticas. Estas condições ideais não são obrigatórias para orar com eficácia, mas quando aplicadas corretamente, podem multiplicar exponencialmente os resultados de suas súplicas. Os sinais que indicavam quando Padre Pio sabia que suas orações estavam sendo atendidas eram manifestações sobrenaturais específicas, que você também pode aprender a reconhecer em sua própria vida espiritual. Este santo desenvolveu uma sensibilidade mística tão aguçada que conseguia perceber as respostas divinas muito antes delas se manifestarem no plano material. O primeiro sinal era uma paz inexplicável que invadia seu coração durante a oração, diferente de qualquer tranquilidade humana.
uma paz que parecia vir diretamente do trono de Deus e que permanecia inabalável, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Esta paz sobrenatural era acompanhada de uma certeza interior absoluta de que sua súplica havia sido ouvida e seria atendida no momento perfeito de Deus. O segundo sinal era ainda mais extraordinário. Padre Pio frequentemente percebia perfumes celestiais durante suas orações mais intensas, especialmente o aroma de rosas quando se tratava de pedidos relacionados à Virgem Maria, ou um perfume doce e indefinível quando suas súplicas eram dirigidas diretamente a Jesus sacramentado. Estes perfumes sobrenaturais não eram imaginação, pois muitas vezes outras pessoas presentes também os percebiam, e eles permaneciam no ambiente por horas após o término da oração. Além disso, ele experimentava uma sensação física específica de calor no peito, que ele descrevia como o coração de Jesus tocando meu coração, indicando que uma conexão mística havia sido estabelecida e que sua oração estava sendo processada nos céus. O terceiro sinal era o mais impressionante de todos. Padre Pio recebia confirmações através de sonhos proféticos ou visões durante a oração, onde santos ou anjos lhe comunicavam diretamente que sua súplica havia sido aceita. Em muitos casos, ele chegava a receber detalhes específicos sobre como e quando a graça seria concedida. Algumas vezes, via em visão a pessoa pela qual estava orando sendo tocada por uma luz divina, ou recebia a imagem mental de obstáculos sendo removidos do caminho de suas intenções. Estas manifestações místicas não eram privilégios exclusivos de sua santidade, mas resultados naturais de sua técnica aperfeiçoada de oração, combinada com uma fé inabalável na bondade de Deus. Quando você começar a aplicar o método completo de Padre Pio em suas orações, deve estar atento a estes mesmos sinais em sua própria experiência espiritual. A paz sobrenatural que invade o coração durante a súplica é o primeiro indicador de que você está orando corretamente e que Deus está prestando atenção especial às suas palavras. Os perfumes inexplicáveis, as sensações de calor espiritual no peito e principalmente os sonhos ou insights repentinos sobre suas intenções são confirmações diretas de que o céu está respondendo às suas orações. Não ignore estes sinais como coincidências ou imaginação. Eles são a linguagem que Deus usa para comunicar-se com aqueles que o buscam com coração sincero e método correto. A aplicação prática deste método revolucionário de oração requer uma preparação específica que Padre Pio considerava absolutamente essencial para o sucesso espiritual. Antes de iniciar qualquer sessão de oração usando os 3 pilares, você deve preparar sua alma através de uma confissão sacramental recente, porque ele descobriu que pecados não confessados criam barreiras invisíveis que impedem nossas súplicas de chegarem ao céu com toda a sua força. Esta purificação não é opcional, mas constitui a base fundamental sobre a qual todo o método se apoia. Um coração limpo de pecado mortal é como um cristal transparente que permite a luz divina passar sem obstáculos, multiplicando exponencialmente o poder de cada oração. A preparação física também recebia atenção meticulosa. Padre Pio sempre iniciava suas sessões de oração mais importantes com um banho completo, vestindo roupas limpas e preferencialmente escuras, especialmente uma camisa ou blusa que cobrisse completamente os braços e o pescoço. Esta prática não era vanidade, mas reconhecimento de que nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve estar apresentável quando nos dirigimos formalmente ao Rei dos Reis. Ele mantinha as unhas cortadas, o cabelo limpo e evitava qualquer perfume artificial, preferindo que apenas os perfumes sobrenaturais que Deus enviasse durante a oração estivessem presentes no ambiente. A preparação mental exigia 3 etapas específicas. Primeiro, ele dedicava 15 minutos para esvaziar a mente de todas as preocupações mundanas, problemas familiares e pensamentos dispersivos, focando apenas na grandeza de Deus e na urgência de suas intenções de oração. Em seguida, fazia uma lista mental ou escrita das 3 intenções mais importantes pelas quais desejava orar naquela sessão, evitando dispersar suas energias espirituais em dezenas de pedidos simultâneos. Por fim, escolhia conscientemente qual tipo de jejum ou sacrifício ofereceria durante aquela oração específica, estabelecendo mentalmente o preço que estava disposto a pagar por cada graça solicitada.
A preparação espiritual culminava com uma invocação específica que ele fazia antes de iniciar os 3 pilares. Espírito Santo, toma conta de minha oração. Virgem Maria, apresenta minhas súplicas ao teu Filho. Jesus, une minha voz à tua voz diante do Pai. Anjo da minha guarda, leva estas intenções diretamente ao trono de Deus. Amém. Somente após esta preparação completa, sacramental, física, mental e espiritual, ele iniciava a sequência dos 3 pilares com a segurança de que havia criado todas as condições necessárias para uma oração verdadeiramente eficaz. Esta preparação pode parecer trabalhosa, mas Padre Pio descobriu que 15 minutos de preparação adequada valiam mais do que horas de oração dispersiva e mal organizada. Chegou o momento de você transformar sua vida espiritual aplicando este método revolucionário que fez de Padre Pio um dos intercessores mais poderosos da história da Igreja. Não espere até amanhã. Não procrastine até encontrar um momento perfeito. O momento de revolucionar suas orações é agora, ainda hoje, antes mesmo de você adormecer. Este ensinamento chegou às suas mãos por providência divina, e Deus está esperando que você dê o primeiro passo de fé, aplicando concretamente os 3 pilares sagrados que acabou de descobrir. Milhares de pessoas já transformaram suas vidas espirituais usando exatamente este método, e chegou sua vez de experimentar o poder sobrenatural de uma oração que realmente chega ao céu. Comece ainda esta noite preparando sua primeira sessão de oração pelo método de Padre Pio. Escolha uma das 3 intenções mais urgentes de sua vida. Defina qual jejum ou sacrifício oferecerá por esta graça. E separe pelo menos 30 minutos de silêncio absoluto para aplicar os 3 pilares na sequência correta. Lembre-se: primeiro, abra seu coração partido diante de Deus, derramando todas as dores relacionadas àquela intenção específica. Em seguida, ofereça seu sacrifício escolhido como pagamento antecipado pela graça desejada, estabelecendo mentalmente a conexão entre sua renúncia e seu pedido. Por fim, invoque seu anjo da guarda e os santos relacionados à sua necessidade, pedindo que se unam à sua súplica, criando uma tempestade espiritual irresistível nos céus. Durante os próximos 7 dias, mantenha esta prática rigorosamente, observando os sinais sobrenaturais que Deus enviará para confirmar que suas orações estão sendo ouvidas. A paz inexplicável no coração, possíveis perfumes celestiais durante a oração, sensações de calor espiritual no peito e, principalmente, sonhos ou insights repentinos sobre suas intenções. Anote todas essas manifestações em um caderno específico, porque elas constituem o diário de sua nova vida de oração poderosa. Padre Pio sempre dizia que Deus responde às orações de 3 formas: sim, não ou espera um pouco mais. E com este método, você aprenderá a discernir claramente qual dessas respostas está recebendo para cada súplica. Este conhecimento que você adquiriu hoje não deve permanecer guardado apenas para você. Padre Pio ensinava que as graças recebidas devem ser compartilhadas, e uma das formas mais poderosas de agradecer a Deus por este ensinamento é ajudando outras pessoas a descobrirem o mesmo segredo. Compartilhe este roteiro com familiares e amigos que precisam de orações mais eficazes. Inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos espirituais profundos como este. E, principalmente, aplique este método com fé absoluta, porque Deus está ansioso para derramar em sua vida as graças que você nem imagina serem possíveis. Sua jornada de oração revolucionária começa agora. Não deixe que este momento de graça passe sem que você dê o primeiro passo concreto em direção a uma vida espiritual.